Então, boa noite a todos. Já vou compartilhar com vocês a área de trabalho. Meu Deus, só tem eu e o Miqueias. Por enquanto, sim. Então tá, né? Logo mais chega mais uns dois. Isso tudo? Vamos lá. Então, vamos dar início aí à aula, né? A gente está no encontro 13, de teoria de controle moderno. E reforçando mais uma vez aí, ó, a atividade do professor da segunda VA valendo 1.500 pontos, os resumos das unidades 3 e 4. E a entrega dos resumos ficou acordada aí, ó, até dia 24 de maio. Certo? Hoje a gente já vai terminar aí a unidade 4, né? Então a gente já vai Professor, ter, vamos finalizar o livro e vocês já estão habilitados aí a fazer o resumo de todas as sessões. Sim, pode perguntar. desculpa te interromper. Quando que vai ser a segunda VA? Não tem nenhum comunicado, mas tudo indica que vai seguir o calendário. Como a gente está seguindo o calendário desde então, vai ser o que está no calendário mesmo. E o que que tá lá no calendário? Que eu não tô sabendo. No calendário. Vocês não têm o calendário? Eu não. Eu ainda não sei dizer qual que vão ser as disciplinas blended, né? Isso aí a gente ainda não tem. Mas aí o que tudo indica aí, ó, é que pelo calendário, a avaliação oficial do segundo bimestre interativo, ó, iria de 4 a 10 de junho. No caso da nossa disciplina, né, que é a AMI, a avaliação ficaria aí, ó, de 15 a 19, ó. Seria essa semana aqui, ó. Então, provavelmente, as atividades finais, ó, serão nessa semana aqui, ó. Aí depois é aquela questão, segunda chamada, exame final, certo? Então, aí a gente ainda tem mais um tempinho aí, né? Então, aqui dia 13, né? Vamos falar aqui da nossa disciplina, né? Posso falar da minha, né? Dia 13, ó. Então, a gente deve fechar aí no dia 17, certo? Mas mais informações a gente vai passando aí para vocês. Os canais de dúvidas, né? Continuam aí os mesmos. Né? O e-mail, né? E o WhatsApp. E hoje a gente vai para o capítulo, né? Para a unidade final aí da disciplina, que é o projeto de controladores para processos industriais, a unidade 4. Né? Vamos começar aí com a teoria. Quando a gente fala de controladores industriais, são basicamente de 4 tipos: ó. Liga-desliga, proporcional, derivativo e integral. Em controle, geralmente utilizamos o valor do erro de operação de um sistema para definirmos, ou seja, calcularmos qual a ação de controle a qual o sistema será submetido. Portanto, as ações básicas de controle, né, de acordo com o controlador, elas podem ser a ação liga-desliga, também conhecida como a ação de duas posições ou on-off, a ação proporcional, a ação derivativa e a ação integral.
Todas essas ações aqui são baseadas no valor do erro, ó. No valor do erro. Vamos começar aqui, ó, com a ação liga-desliga. A ação liga-desliga, como o próprio nome diz, né, ela tem dois estados, né? On, off, né? Aqui a função que define ela, ó, a função de t, ó, é a seguinte: um 1 para um erro maior ou igual a zero, para um e de t maior ou igual a zero, e um valor o 2 para um e de t menor que zero. O diagrama de blocos aí do controlador de liga-desliga é esse aqui, ó. Você tem dois estados, o 1 ou o 2. É também definido o intervalo diferencial, né? Ele vai atuar nesse intervalo aqui, ó. E como eu falei para vocês, é tudo baseado, ó, em cima do valor do erro, ó. Vamos dizer assim, ó, da entrada do controlador. Isso aqui é um controlador liga-desliga, né? Que é a saída para o sistema. Aqui um exemplo bem simples, ó, é o sistema de tanque com controle liga-desliga de nível. Aquela questão aqui, né? Tem uma boia, quando o nível cai abaixo de um nível mínimo, vamos chamar aqui, ó, de H2, ó, o controlador atua e essa válvula aqui é aberta para elevar o nível aqui de água do tanque. Para elevar o nível de água do tanque, certo? O nível vai subindo até chegar aqui numa altura H1, né, que fecha essa válvula, e ele se mantém dentro desse intervalo diferencial aqui, ó, certo? Aqui do gráfico mostra, ó, sendo que H1 é o nível máximo permitido e H2 é o nível mínimo permitido. Então, esse aqui é um tipo de controlador cuja ação é uma ação liga-desliga, né? Um controlador liga-desliga. Até na disciplina de automação, a gente até fez uma programação em CLP, né, para esse tanque, né, um exemplo de controlador liga-desliga. E os outros controladores industriais de uso bem amplo na indústria são os de controle proporcional, integral e derivativo. Aqui, eles são... vamos recapitular aqui, né? Esse aqui é um sistema de controle de malha fechada, né? Aqui, ó, a entrada, né? O objetivo, a entrada desejada aqui para o sistema, aqui está o bloco somador. Aqui o controlador, o sistema em si, G, e aqui o sensor, né? É um sistema em malha fechada, tem realimentação, como nós sabemos, certo? Então, aqui, ó, vamos analisar aqui, ó, as ações do controlador. Para o controlador proporcional, nós temos uma ação de controle proporcional aqui, ó. A relação aqui, ó, a saída do controlador é U e a entrada do controlador é E, que é o erro, né? Que é aquilo que vem de informação aqui do sensor, ó. Vai para o controlador e vai atuar no sistema. Então, o que acontece aqui, ó? U, a saída, é igual ao quê? Lá aquela regra, né? FT é igual a OI, né? A função de transferência é a saída sobre a entrada. Então, a saída é a função de transferência vezes a entrada. U é igual a C vezes Z. No controle proporcional, ó, esse controlador aí é uma constante, ó. Aqui, ó, é a constante do controlador proporcional. Esse K aqui, ó, relação entre eles. Se eu aplico Laplace para os dois lados, ó, a relação da saída sobre a entrada do controlador é igual a Kp, certo? É a constante proporcional aí. Já a ação do controle integral, aí, a relação entre a saída e a entrada do controlador, ó, a saída e a entrada, que é o erro, ó, é uma integral. 1 sobre t integral de 0 a t de t dt. Se eu aplicar aqui Laplace, ó, qual que é a transformada de Laplace da integral? Vai ficar, ó, 1 sobre S. 1 sobre ti vezes S.
Esse TI aqui, ó, é o tempo integral, certo? É um tempo. A ação de controle derivativo, ó, a relação, ó, entre a saída e a entrada do controlador, ó, é uma derivada. TD de ET dt, que é igual a TD vezes E de T ponto, né? Que é a derivada primeira. Aplicando aqui Laplace dos dois lados, a Laplace da primeira integral é S. Então, 1 sobre E é TD vezes S. Certo? Então, são esses três aqui, os controles proporcional, integral e derivativo. Vamos dar uma olhada aí nas características. Na ação proporcional, a ação proporcional não adiciona zeros nem polos ao sistema. Né? O que são zeros? São as raízes do numerador. E os polos são as raízes do denominador. E o aumento do ganho Kp diminui o tempo de subida, mas pode deixar o sistema com resposta muito oscilatória ou até instável. Então, ele tem vantagens e desvantagens. A derivativa adiciona um zero na origem do plano complexo no lugar das raízes do sistema. Então, ela vai adicionar um zero, tá vendo? Porque o S veio igual no numerador. Então, ela adiciona um zero. Sua aplicação deixa o sistema mais sensível à variação do erro e pode aumentar o tempo de acomodação da resposta. Já a ação integral adiciona um polo na origem do plano complexo no lugar das raízes do sistema. Ela adiciona um polo porque o S está no denominador. Sua aplicação elimina o erro de regime permanente, mas pode tornar a resposta do sistema excessivamente oscilante. Então, ó, aqui está a característica deles, né? Na teoria de controle. E aqui, ó, vantagens e desvantagens aí de cada uma das ações aí dos controladores. Como realizar essas ações básicas de controle na prática? Né? Isso é realizado ou por sistemas eletrônicos, sistemas pneumáticos ou hidráulicos. Dentro dos sistemas eletrônicos, para a ação liga-desliga, em uma aplicação em que a frequência de chaveamento é baixa, né, abaixo de 5 Hz, podemos utilizar relés, que tem como entrada uma corrente baixa, da ordem de 0,1 ampere, e podem chavear circuitos com altas tensões. Caso a frequência de chaveamento seja alta, podemos utilizar transistores que podem chegar a uma frequência de chaveamento de 1,5 GHz. Já para as ações proporcional, derivativa e integral, utilizam-se amplificadores operacionais, ó, lá da eletrônica. Aqui, ó. O amplificador operacional utilizado na ação proporcional é esse, ó. Aqui vai ter, ó, um ganho, né, uma constante de proporcionalidade, o Kp. A ação derivativa, ó, agora já tem capacitor e resistor. Ó. A relação aqui, ó, o tempo derivativo vai ser dado, ó, menos R2 vezes C1, ó, os valores desse resistor, desse capacitor. E na ação integrativa, que a fórmula é esse aqui, esse amplificador é proporcional, e o tempo integral, ó, menos R1 vezes C2, ó, menos R1 vezes C2. A gente pode ainda utilizar para controle industrial ó, sistemas pneumáticos. Aqui é um exemplo de sistema pneumático para ação liga-desliga. E aqui um exemplo de um sistema pneumático para ação proporcional derivativa integral. Né? Ao invés da eletricidade, a gente usa a pressão, né? A pressão de gases. Ou a gente pode também usar sistemas hidráulicos. Aqui é um exemplo ó, de um sistema hidráulico de ações proporcional, derivativa e integral. Os esquemas desse sistema. Certo? Dentro dos controladores industriais aí, destaca os controladores P e D. Né? O que significa esses controladores P e D? Ó? D ó, é uma sigla que significa proporcional, integral, derivativo. Então, é como se nós nós vamos utilizar aí, né, as três ações de controle no mesmo controlador. Temos como controladores vastamente utilizados na indústria, ó, o controlador P, seria aqui, ó, só o P, né, só tem a ação proporcional. O controlador PD, aí tem proporcional e derivativo. O PI, proporcional e integral. O PID, que é o tema aqui do capítulo, né, proporcional, integral, derivativo.
o PI-D e o I-PD, que é proporcional integral derivativo modificado. Esses aqui que estão destacados, ó, são o foco aqui do estudo, né? São os mais utilizados aí, o P, o PI e o PID. Os dispositivos do tipo CLP, controlador lógico programável, por exemplo, geralmente vem com algoritmo de controle PID pré-implementados. Fica na carga do usuário ajustar ou sintonizar os parâmetros do controlador. A gente vai ver isso aqui no final desse capítulo, ó, técnicas de sintonização de parâmetros, né, do controlador. Vamos ver um exemplo aqui, ó, que vai mostrar, ó, você tem um controlador proporcional. Esse exemplo vai mostrar que quando você usa um proporcional integral, você melhora o desempenho do controlador, ó. E se você usa um proporcional integral derivativo, você melhora muito mais, certo? Vamos pegar aqui um sistema mecânico rotacional, né? Aqui temos um momento de inércia J, né? Um amortecimento viscoso B, aqui a posição, né? O ângulo, né? Que esse corpo aqui se encontra, né? Em determinada posição do corpo, o torque e um torque de distúrbio, né? E um distúrbio seria um torque externo. E aqui a gente tem o diagrama de blocos do sistema rotacional com distúrbio, né? Aqui está a função de transferência desse sistema mecânico rotacional, ó, depende da inércia de rotação, o J, e do amortecimento viscoso. E aqui está o controlador, ó, o controlador. Esse controlador aqui, ó, KP, como a gente viu, é um controlador proporcional. Dá uma entrada de zero. Ó, vamos aplicar aqui, ó, uma entrada igual a zero, RS, no sistema. Vamos considerar uma perturbação integral de amplitude alfa. Vamos supor que está entrando aqui, ó, uma perturbação integral, a amplitude é alfa, como uma função degrau, né? E vamos calcular o erro de regime permanente. Lá da unidade 2, né? Como que a gente calcula isso? Ó? É o limite de E de t quando t tende a infinito, vai ser igual ao limite de S vezes E de S quando S tende a zero. O E de S, como a gente viu, né? Vou voltar lá no exemplo aqui, ó. O E de S é a entrada aqui do controlador, ó. É o erro. Vai ser o quê, ó? R menos Y. R menos Y aqui, ó. R menos o Y. Considerando aqui que o nosso sensor é unitário, né? Que acontece na maioria das vezes. O sensor unitário. Substituindo aqui, ó, o R. E a saída aqui do controlador, ó, seria o quê, ó? O que é a saída? É a entrada vezes a função de transferência. É o distúrbio vezes a função de transferência. E aplicando aqui o limite, ó, a gente vai encontrar isso aqui, ó. Então, um erro de regime permanente, ó, é menos alfa sobre Kp. Se eu adicionar a ação integral de controle, ó, se eu vier aqui adicionar, além do Kp, ó, um Kp sobre Ti vezes S, ó, a ação proporcional mais a ação integral, eu vou ter esse controlador aqui, ó. Essa aqui é a função de transferência do controlador PI. Aplicando a mesma fórmula para determinar o erro de regime permanente, a gente percebe que ele desaparece, ó. Ele é nulo. Então, foi uma das coisas que a gente viu lá na teoria, né? Quando a gente acrescenta a ação integral, aqui, ó, ela elimina o erro de regime permanente. Então, ele mostra um aumento em desempenho desse tipo de controlador. A desvantagem é que ele torna a resposta do sistema excessivamente oscilante, né, como a gente viu. Mas aqui mostrando, ó, que o erro de regime permanente desaparece, ó, fica zerado. Então, para diminuir o erro,
podemos melhorar a resposta desses tipos de sistemas adicionando a ação de controle integral, ou seja, utilizando um controlador PI. Então, né, o PI, né, ele melhora o desempenho em relação ao P. Se nós acrescentarmos aí a ação derivativa, né, o controlador do tipo PID, com presença das 3 ações de controle, ele permite maior poder de manipulação da resposta do sistema por parte do projetista. A vantagem de se utilizar a ação derivativa é que ela torna o sistema mais sensível a variações no erro, atuando assim de maneira antecipada sobre o erro, mas também causa aumento no tempo de acomodação do sistema, né? Então a gente viu aí a questão da vantagem e da desvantagem. O controlador PID, ó, a formulação dele é essa daqui, ó. Então, tem o KP vezes 1, que seria a ação proporcional, mais TD vezes S, que é a ação derivativa, mais 1 sobre TI vezes S, que é a ação integral. Trabalhando aí, ó, algebricamente, a gente vai encontrar esse formato aqui, ó, do controlador PID. Se observarmos as fórmulas das métricas temporais da resposta de um sistema, como o tempo de subida, o tempo de pico e o valor de sobressinal, percebemos que, alterando os valores TD e TI, juntamente com o ganho KP, podemos fazer com que a resposta temporal do sistema se aproxime da resposta desejada. Então, vamos lembrar aqui, ó, lá da unidade 2, a aula de hoje, a gente está falando aí dos controladores industriais, mas a gente vai fazer um resumo do curso todo, que vai falar de todos os capítulos, né? Lá na unidade 2, né, a gente viu aqui, ó, a resposta de um sistema, né, um exemplo de um sistema aqui com a dada resposta. E a gente tem aí as métricas, né? Quando ele, a partir de um determinado ponto, ele começa a estabilizar, o sistema começa a estabilizar, vamos dizer assim, a partir aqui, ó, onde está esse tracejado aqui, esse valor aqui lá na frente, ó, ele entra em regime permanente. Certo? Mas aqui ele está oscilatório, né, um regime transiente aí da resposta. E a gente tem aqui algumas métricas, tá vendo aqui, ó? O TR, aqui, ó, quando a curva, ó, primeiramente vai passar aqui, ó, lá no regime oscilatório, ó, ela passa lá no valor do regime permanente, ó. É isso aqui, o TR. E é o sobressinal, ó. Aqui está o regime permanente, está nesse nível, ó. O pico aqui, essa diferença é o sobressinal. É essa fórmula aqui. O TS, ó, é o tempo de subida, ó, é o tempo que ele leva para atingir o pico. O TP. É o TP que é o tempo de pico, o tempo de pico. O TS é o tempo de acomodação, ó. É o tempo que ele leva para atingir esse patamar aqui, ó, ou 2% ou 5%, dependendo aí da análise que você está fazendo, ó, do valor de regime permanente, do valor final. Então, essas aí são as 4 principais métricas aí, ó, para se analisar a resposta de um sistema. Certo? O TR, o TP, o MP e o TS. E o que acontece? Para um sistema ter uma resposta de acordo com aquilo que a gente espera, ó, a gente pode fazer o quê? Mexer no controlador, ó. Mexer, ó, nas constantes do controlador, KP, TD e TI, ó. A gente manipula essas 3 aqui, ó, e com isso a gente consegue, como ele disse aqui, né, que o sistema se aproxime da resposta desejada, que é isso, que é o objetivo de todo controle, de todo sistema de controle é esse. Então vamos lá. Uma das maneiras de se escolher os valores KP, TI e TD para o controlador PID é utilizar as especificações de desempenho do projeto a ser desenvolvido de modo a limitar os valores aplicáveis aos parâmetros do controlador. Então, a primeira questão, ó, a gente está preocupado com o desempenho. De posse do modelo dinâmico do sistema, existem métodos analíticos de alocação de polos, nos quais o gráfico no lugar das raízes é utilizado para fazer com que os parâmetros do controlador utilizado forcem as raízes do sistema a aproximarem-se dos resultados desejados. Então, a gente vai usar os métodos analíticos, esses que a gente está usando até então. Só que, dependendo do sistema, isso vai ficando muito complexo. Vocês viram na disciplina, né, que mesmo o sistema mais simples, que foi aquele primeiro que a gente viu, né, sistema massa-mola amortecedor, é um sistema já complexo.
né? Então, assim, a complexidade vai aumentando muito. E muitas vezes, vamos continuar aqui, ó. Por outro lado, é muito comum surgir a tarefa de descontrolar um processo ou sistema sem que haja informação sobre o modelo ou não é possível, ou por motivos financeiros e de tempo necessário, modelar-se o sistema. Então, muitas vezes você precisa de respostas rápidas, né? Às vezes, para tomar uma decisão inicial para um pré-projeto e tudo mais. Então, para isso, a gente usa alguns métodos que vão facilitar na escolha desses valores, né? Desses parâmetros aí. Então, mesmo para esse caso, existem vários métodos de sintonia de P&D. Né? Então, como sintonizar esses valores aí do controlador P&D? Então, estudaremos os de Ziegler-Nichols, que são dois métodos de ajuste de parâmetros que resultam em um trio de valores KP, TI e TD, que fornecem uma operação estável para o sistema, mas não garantem quaisquer requisitos de desempenho. Um problema desse tipo de método é exatamente esse. Ele garante o quê? Que a operação é estável, mas ele não garante o requisito de desempenho. A gente vai ver isso no exemplo. Então, por exemplo, você faz um estudo para o controlador P&D, através desses métodos de sintonia, você ajusta o controlador, os valores de KP, TI e TD. O sistema está estável. A partir daí, você pode fazer o quê? Ir manipulando esses valores dentro de uma determinada faixa para que ele atinja o desempenho esperado. Uma outra maneira é fazer o que a gente faz, fazer todo o estudo analítico, todo o estudo das equações, tudo que a gente viu aí na disciplina, e aí você tem o controle completo do sistema. Mas como a gente viu, muitas vezes isso não é possível, né? Às vezes faltam informações, às vezes você tem motivos financeiros e de tempo e o modelo não é possível modelar o sistema. Então isso aqui, vamos dizer assim, quebra um galho, né? E é muito utilizado na prática também. Então, esses métodos devem ser encarados como um valor inicial para os três valores, como eu falei para vocês. Para então, com um sistema estável e tendo conhecimento do efeito que o ajuste de cada uma das ações de controle do PID causa, refinar a resposta do sistema para ir ao encontro do comportamento desejado. Então, é como se fosse um chute inicial, né? Dentro do sistema estável, isso é importante, que a gente tem visto aí a questão da estabilidade, e a partir daí você faz um ajuste fino. Um dos métodos baseia-se na resposta do sistema em malha aberta a um degrau. O outro inicia seu processo com o ajuste do ganho proporcional de malha fechada para tornar o sistema marginalmente estável. Então, tá vendo? Mesmo esses métodos de sintonia, eles necessitam de um estudo de teoria de controle moderno, certo? Para entrar nas tabelas, a gente tem que fazer esses estudos aqui. Então, não tem como correr da teoria. Né? O primeiro método, que se aplica a sistemas que respondem à entrada degrau com uma curva, o primeiro método se aplica a sistemas que respondem à entrada degrau com uma curva que tem um formato em S, certo? Então, vamos ver aqui ó, o primeiro método. Os métodos são dois, né? Os métodos de Ziegler-Nichols. O primeiro é esse, né? Quando a resposta do sistema tem uma curva em formato de S, desse jeito aqui. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Aqui é dado um sistema G de S. Nós vamos impor uma entrada degrau a esse sistema e vamos observar a resposta do sistema. E vamos colocar ela no gráfico. Então, a resposta do sistema vai ser esse aqui, ó. A gente disse que isso aqui é um formato em S. Então, com a resposta em mãos, devemos encontrar o ponto A, do gráfico, que é o ponto de inflexão da curva. É o ponto qual a segunda derivada da função é nula. Então, é o ponto ó, que ele muda aqui, ó, inflexão. Onde há inflexão, né? Ele vai mudar aqui vamos dizer assim, a concavidade, né? E traçar uma reta tangente à curva nesse ponto. Aí, nesse ponto aqui, a gente traça uma reta tangente a essa curva, que é essa daqui. Da origem do sistema de coordenadas até o ponto de cruzamento da reta com o eixo horizontal define a quantidade L
que no caso vale 0,055 segundos. Então, a gente vai traçar essa reta. A hora que ela cruzar aqui o eixo X, ó, o eixo horizontal, essa distância aqui da origem a gente chama de L. A gente chama de L. A distância horizontal entre o ponto de cruzamento da reta com o eixo horizontal e o ponto de cruzamento da reta com o valor de regime permanente define a quantidade T, que no caso vale 627 segundos, né? 62,70 segundos. Então vamos lá, a distância horizontal, aqui, ó, a distância horizontal entre o ponto de cruzamento da reta com o eixo horizontal, esse aqui. O ponto de cruzamento da reta com o valor de regime permanente, aqui, ó, qual que é o valor de regime permanente? Ó, ele entra em regime permanente mais ou menos aqui, ó, tá vendo? Está estracejado, ó. É o valor que ele vai ter, ó, lá no infinito. Então aqui, o valor aqui, ó, a gente traz aqui, ó, e bate na tangente também, ó, e desce. Essa distância aqui, ó, esse tempo aqui, né, é o t. Então a gente precisa do valor de L e do valor de t. Com esses dois valores em mãos, a gente entra nessa tabela. De posse de t e L, recorremos ao quadro de valores indicados pelo método de Ziegler-Nichols para os valores de Kp, Ti e Td. Ó. A gente vê aqui o tipo de controlador que vai ser usado, se é P, Pi ou PID, e os parâmetros aqui, ó, Kp, Ti e Td. Em um quanto no outro, os valores de T e de L. Com esses dois valores, substituindo aqui, a gente consegue encontrar os parâmetros, certo? Para esse exemplo aqui, para esse sistema, submetido à entrada degrau, com esses valores aqui, jogando na tabela, eu vou encontrar esse Kp, esse Ti e esse Td. Certo? Passando para o domínio do... usando esse controlador PID, passando para o domínio do tempo, né, usando a transformada de Laplace inversa, eu vou encontrar essa resposta aqui, ó. Então, essa daqui é a resposta já com o controlador PID com esses parâmetros. Então, obtemos um sistema com uma resposta estável, isso aí a gente já está consciente, né? Se a gente usar esse método, o sistema está estável, beleza. Regime com erro de regime permanente nulo, por causa da ação integral. O sobressinal aqui, ó, é de 30,9%. O tempo de acomodação é de mais ou menos aqui, ó, 2,95 segundos. E o tempo de subida é de 0,386 segundos. Agora, esses parâmetros aqui, ó, ele não consegue controlar. Você calcula depois que você joga os valores, você desenvolve o gráfico, determina isso aqui e vê se está dentro daquilo que está especificado em projeto, né? Aí é uma questão mais de estudo mesmo, para atingir esses parâmetros aqui, é o estudo analítico mesmo do sistema. Certo? Esse é um dos métodos. Vamos ver o outro método aí. O outro método de sintonização inicia-se colocando-se o modelo GS em malha fechada com um controlador do tipo P. Então, a gente pega o modelo, é como se a gente pegasse o modelo, né? E colocasse o controlador um KP. Vamos voltar aqui, ó. A gente pega o modelo e joga aqui no controlador, ó, o proporcional, o KP. Em malha fechada. Né? Em malha fechada. O controlador é ajustado até encontrar-se o valor que faz o sistema responder de maneira marginalmente estável à entrada degrau. Ó. Circular isso aqui. Ó. Esse valor de ganho é denominado ganho crítico. Certo? Observando-se a resposta oscilatória do sistema em regime permanente, devemos obter o seu período de oscilação denominado período crítico. Então, tem que achar o ganho crítico e o período crítico. A partir desses dois valores, obtemos os valores dos controladores do tipo P, PI, PID, segundo esse método, como mostra o quadro 4.3. Então, com os valores de K crítico e P crítico, ó, eu consigo encontrar, ó, KP, TI e TD. Ó. O K crítico é o ganho crítico e o P crítico é o período crítico. Vamos ver um exemplo aí. Ó.
Como que a gente vai encontrar o K crítico e o P crítico? Para exemplificar, apliquemos o método no sistema da equação 422, ó, que é 1 sobre S ao cubo mais S ao quadrado mais 10S mais 1, né? Um sistema aí de terceira ordem. Para a gente achar ó, o ganho crítico, ó, o K crítico, a gente pode usar ó, o critério de Hopf-Hurwitz, que a gente viu lá na unidade 3, certo? No método, a gente consegue definir ó, que o ganho crítico para esse sistema é de 9. A gente pode ver aqui ó, que com esse ganho o sistema é marginalmente estável, certo? A gente fez o gráfico, a resposta do sistema para um K igual a 9. Depois a gente vai calcular o período de oscilação crítico, né? Então, agora precisamos calcular o período de oscilação da resposta do sistema. Na seção 2 da unidade 3, a gente viu na aula passada, né? Vimos que se substituirmos a variável S por J ômica, obtemos a função de transferência do sistema em regime permanente. A gente já tinha analisado isso aí, né? A partir daí a gente traçou aquele diagrama de Bode e o método do lugar das raízes. Então, com isso, podemos calcular a frequência de oscilação do sistema, igual na equação característica do sistema de malha fechada a zero, para calcular seu polo. E, então, encontrar o período de oscilação crítico. Então, como que a gente acha aí o período de oscilação crítico? Ó, pega o denominador, né? Aqui é só do sistema, né? Você tem que aplicar a fórmula para achar o denominador com o controlador proporcional, que vai dar isso aqui, ó. O crítico já foi calculado, né, anteriormente, deu 9. Arrumando aqui essa fórmula, ó, como ela tem que dar zero, ó, ou isso tem que dar zero, ou isso tem que dar zero. Não existe frequência negativa nem nula, então o resultado é 10. Então, ó, a gente achou o ômega. Para achar o período, o que é o período? 2π sobre ômega. Então, como o período em segundos é dado por 2π sobre ômega, com ômega em radianos por segundo, temos que o P crítico é 3,173 segundos. Então, agora basta substituir os valores ó, do K crítico e do P crítico. Está nesse quadro aqui, ó. Com o K crítico e o P crítico, eu tenho os parâmetros do controlador P e D, para encontrar os valores do controlador desejado. Se procuramos, por exemplo, apenas um controlador P, então, de acordo com o método, seu ganho deve ser 0,5 K crítico, que é igual a 4,5. Né? Esse aqui. É um PI, aqui está o KP e o TI. Se você quer um PID, o KP, o TI e o TD. Certo? Esse aqui é um exemplo que está no livro, né? Ele é mais teórico, mas a gente vai fazer um exemplo completo daqui a pouco e a gente vai voltar nesses métodos de sintonização, certo? Para a gente finalizar aqui, ó, essa parte de teoria, vamos ver aqui um exemplo de controlador PID que é bem intuitivo, né? Vamos ver aqui, uma forma de entender o controlador PID é imaginarmos a situação de um carro que vai viajar a uma velocidade constante. Então, vamos ver aqui esse exemplo. Se o carro estiver parado, esse caso aqui, ó, e ao sair quisermos atingir uma velocidade de 80 km por hora, podemos pressionar o pedal do acelerador de forma que a velocidade do veículo aumente a uma velocidade próxima do objetivo, de 80 km por hora, que poderia ser 75 km por hora. Exatamente aqui, ó. Ele está parado, a gente vai acionar o acelerador, ele vai subir a velocidade. O nosso objetivo é 80 km por hora, vamos supor que é a velocidade da via. Até 75, ele acelera. Quando chegarmos nos 75 km por hora, começamos a aliviar o pedal do acelerador para evitar que o veículo vá além dos 80 km por hora. Desacelera aqui e fica dentro de uma faixa. No pedal do acelerador pode ser diretamente comparado com a entrada da banda proporcional ou da banda em relação à velocidade requerida.
Veja que se não olharmos para o velocímetro, certamente conduziremos o carro a uma velocidade que não é a nossa velocidade desejada e teremos um erro para cima ou para baixo. Falamos aqui do proporcional, que é esse caso aqui. Então aqui, ó, a gente está entrando a ação proporcional, vai ficar dentro, ó, de uma banda proporcional aqui, ó. Certo? Aqui mais ou menos aos 75, você alivia e fica mais ou menos dentro da faixa, né? Porque você não pode passar de 80. Vamos dizer assim. Então, esse primeiro caso aqui, ó, é a ação proporcional. Se olharmos agora para o velocímetro e observarmos que estamos abaixo da nossa velocidade desejada. Então, a gente está a 75, né? A velocidade desejada é 80. Né? Aqui a gente não está olhando no velocímetro, então a gente fica um pouco abaixo. Aqui a gente passa a olhar no velocímetro. Podemos usar esse feedback visual, que é o velocímetro, para corrigir o erro. Né? A gente tem um erro aqui, ó, de menos 5 km por hora. E começar a pressionar lentamente o pedal do acelerador. Então já não vai ser com tanta intensidade, vai ser mais lentamente que você vai acelerar aqui. Como resultado, nossa velocidade aumenta lentamente, diminuindo o erro e atingindo a velocidade desejada, né, que é o set point, de 80 km por hora. Esse aqui, ó, é a ação integral entrando em ação, tá vendo? Vamos dizer assim, é uma correção fina, né, do erro. Então, aqui, e a ação integral elimina esse erro de regime permanente, ó. Então, o regime permanente com a ação integral, né, olhando o velocímetro, a gente consegue eliminar esse erro de regime permanente. Agora estamos exatamente em nosso set point de 80 km por hora. Então, a gente chegou aqui, ó, a 80 km por hora, né, o erro de regime permanente está corrigido, né, com a ação integral. E continuamos a manter essa velocidade através do feedback visual do velocímetro. Mas se nos depararmos com uma mudança repentina na inclinação da estrada, como uma colina íngreme, aqui, ó, então, tem uma colina íngreme, temos que corrigir a redução de velocidade por conta da subida, pressionando o pedal do acelerador mais do que seria necessário em uma reta. Após subir a colina, encontrarmos novamente uma reta, é necessário desacelerar um pouco para evitar que a velocidade ultrapasse os 80 km por hora e fique constante no set point desejado. Então, por causa dessa coluna aqui, a gente teve que fazer o quê? Desacelerar. Ela desacelerou, né, por causa da colina, certo? Você teve que apertar o acelerador, né, para ela subir, e ela acabou passando um pouco, aí você teve que tirar o pé do acelerador para ela voltar aos 80. A quantidade de correção e o tempo para estabilizar o erro, que é a diferença da velocidade em torno do set point para zero, pode ser comparado ao derivativo do controlador PID. Então aqui, ó, quem entra é o derivativo, ó, que ele corrige, ele faz uma correção antecipada, vamos dizer assim, né? Como ele está vendo a colina, ele já antecipa aí, ó, a correção. Por isso, falamos que o derivativo trata diretamente da oscilação em torno do objetivo. Isso aqui também é interessante, né? O derivativo ele vai corrigir, ó, oscilações em torno do objetivo do sistema. Certo? Eu coloquei para vocês também, eu não vou passar esse vídeo, porque ele mostra um exemplo prático de controlador PID, certo? Porque oscila muito, né? Assim, corta muito o vídeo. Então eu deixei aí para vocês, depois vocês deem uma olhada nesse vídeo, é um vídeo curtinho, que mostra um exemplo industrial aí de controlador PID na prática. Certo? Para fechar aí a parte de teoria, né? A gente viu aí na aula passada a unidade 3, fechamos a unidade 3 e hoje a gente vê a unidade 4. E ficou faltando aí as seções ponto 3, né? 3.3 e 4.3, que são problemas práticos utilizando o software MATLAB, certo? Vocês têm que fazer o resumo dessas duas sessões. E na aula que vem eu vou passar alguma coisinha de MATLAB para vocês. A gente vai ver alguns exemplos em MATLAB, certo? Mas com essa aula aí, né, com essa parte teórica, a gente finaliza aí
a disciplina de teoria de controle moderno, né? Então, a gente passou aí por todos os conteúdos, por todas as unidades. Então, vocês já estão aptos a fazer os resumos, né? Tirarem dúvidas e finalizarem isso aí o mais rápido possível, né? Logo, logo, eu já estou passando uma lista de exercícios, né? Que vai ser... que a gente vai fazer exercícios, né? Para a gente começar a treinar aí para a prova. As próximas aulas também vão ser só exercícios, né? Certo? Alguma dúvida? Pode continuar. Desistiram da aula? Ou estão firmes e fortes? Então, vamos lá. Para a gente finalizar aí, né? Vamos ter aí um exercício que, na verdade, é um projeto, certo? Esse projeto é o projeto aí que está no livro do AVA. É o mesmo projeto que está no livro do AVA. Então, eu segui aí esse roteiro do projeto dele, né? Só que aqui na aula, eu desenvolvi o projeto, né? Assim, ele dava as respostas finais, aqui eu passei por todas as etapas do projeto. Então, é bom vocês prestarem atenção, porque é o passo a passo de um projeto aí de controle, certo? Manual, né? Eu fiz ele manualmente. E o interessante é que passa por vários dos conteúdos que a gente viu aí em teoria de controle. Na verdade, por todos os conteúdos, né? Então, vamos lá. Vamos ver aí o projeto. Você é responsável pelo projeto de aprimoramento do sistema de controle de posição de uma fresadora para que a máquina se torne mais eficiente, o que, no caso, significa diminuir o tempo de acomodação e o sobressinal máximo da resposta do sistema. Então, aqui, ó. Então, ele quer aqui, ó, que ela tenha um desempenho melhor. E para isso, ó, a gente precisa, ó, atentar às métricas, ó, o tempo de acomodação e o sobressinal. É lá da teoria da unidade 2, que a gente reviu aí, a questão das métricas. A fresadora é uma máquina de usinagem que desenvolve o processo de fresamento por meio da movimentação rotacional e translacional de uma ferramenta chamada fresa. Seu objetivo é projetar e validar o controlador, que será responsável pelo posicionamento da fresa durante o processo de corte das peças. Então, sua tarefa é analisar o controlador de posição que se encontra implementado em uma fresadora, para avaliar se ele se encontra dentro das novas especificações de desempenho. Na unidade 3, a gente falou muito de estabilidade. Então, isso tem que estar inicialmente garantido para qualquer sistema, a questão da estabilidade. Mas a gente também tem que estar atento à questão do desempenho, certo? Então, é estabilidade e desempenho. São dois aspectos aí no sistema. Então, aqui, ó, nessa figura aqui tem um exemplo de uma máquina fresadora. A gente vai analisar aí, ó, o controlador que é responsável pelo posicionamento da fresa durante o processo de corte das peças. Então, vamos lá. O primeiro passo no sistema de controle, vamos voltar lá no início do curso. É o quê? Primeiro, é desenvolver a modelagem do sistema dinâmico, né? Que é até a outra disciplina, né, do curso, né? Modelagem de sistemas dinâmicos. Que é o quê? Encontrar as equações que regem aquele sistema, né? Os fenômenos físicos relacionados àquele sistema. A partir daí, a gente encontra equações diferenciais, não é isso? Que caracterizam aquele sistema, aquele equipamento, aquele processo. A partir daí, com a equação diferencial em mãos, a gente usa a transformada de Laplace e consegue modelar ele, ó, em função de S, ó, dessa variável aqui, ó, utilizada na frequência, né, no mundo de Laplace, né, que é a frequência complexa. Então, a partir daqui, ó, isso aqui fez-se todo esse estudo, né, e o modelo de sistema dinâmico da fresadora é dado pela seguinte equação, ó.
G de S é igual a 2 sobre S vezes S mais 1 vezes S mais 5. Certo? Isso aqui também, o engenheiro responsável pelo controle, dependendo do sistema, ele tem que encontrar essa equação aí. Certo? Aqui no caso do problema ele é dada. Ela já foi estudada e ela é dada aqui. Ó. E o controlador é dado pela seguinte equação. Ó. O controlador C é 4,622 vezes 1 sobre 12S mais 1. Certo? Esse controlador aqui ó, é um controlador proporcional. Ó, tem o KP. E aqui ó, 1 sobre TI vezes S. E integral. Então é um controlador PI. Então esse controlador aqui é um controlador PI. Que está controlando essa fresadura. Então, o sistema funciona como mostrado no diagrama de blocos. Se a gente observar aí o diagrama, ele é um diagrama em malha fechada, né, com realimentação. Um sensor unitário e um controlador PI, certo? Vamos lá. Após a análise do tempo de fabricação de uma peça na fresadora, percebeu-se que esse tempo deve ser diminuído, pois atualmente o processo de fabricação precisa ser mais ágil para atender às demandas de entrega do produto. Ou seja, a máquina tem que ser capaz de responder de maneira mais rápida aos comandos de posicionamento da ferramenta. De acordo com a nova necessidade de agilizar o processo e com estudos do que deve ser alterado para atender a essa demanda, decidiu-se que o tempo de acomodação do sistema não deveria ser maior que 10 segundos. Então, ó, tá vendo? Ó, é desempenho. Ele quer que ela tenha o quê? Melhor desempenho. Então, ele está pedindo ó, um tempo de acomodação não maior que 10 segundos. E para não ter perigo de o erro de posição ser grande o suficiente para piorar a qualidade final das peças, o valor máximo de sobressinal foi definido como sendo de 10%. O tempo de acomodação, como sendo de 10%. Embora estes valores pareçam elevados, devemos lembrar que a inércia do sistema como um todo é muito grande, e na prática o sistema nunca receberia um sinal com alteração tão brusca como o exemplo da entrada de grau. Mas se o sistema se comportar de acordo com as especificações desejadas para a entrada de grau, então estarão satisfeitas as necessidades do projeto. Então o que ele quer? Ó? Que o tempo de acomodação seja de 10 segundos, no máximo, e que o sobressinal seja de 10%, no máximo. Certo? Nessa nova configuração aí, ó, para melhorar o desempenho. Certo? Então vamos lá, vamos começar aí. Primeiro a gente tem que entender o sistema, é o primeiro passo. Para isso a gente vai voltar em várias das disciplinas que a gente viu, em vários dos conteúdos que a gente viu na disciplina. Então o primeiro passo é o que, ó? Aqui, ó, a função de transferência do sistema. O que a gente tem, ó? É um sistema em malha fechada, certo? Aqui a gente tem, ó, a função de transferência do processo aqui do sistema, a função de transferência do controlador, certo? Aqui, ó. A gente tem o G de S e o C de S, certo? Aqui, ó, eu tirei dos parênteses, eu fui tirando do parênteses, ó, 4.622 vezes 1 sobre 12S mais 1, fui arrumando aqui, né? Deixei um em cima, ó. 1 dividido por 2,596S mais 4,622. O que é isso? Ó? Um controlador P, aqui o KP, ó, 4,622, mais um controlador integral, ó, 1 sobre 2,596S. Então, é um controlador PI. Né? Você tem um controlador PI, o CS. E o sensor é unitário. Né? Aqui, ó. O sensor é unitário. Certo? Agora vamos voltar lá nas primeiras unidades do curso, a unidade 1 e 2. Ó. Malha fechada, ó, saída sobre entrada, aqui, ó, saída Y sobre entrada R, qual que é a forma? G vezes C dividido por 1 mais G vezes C vezes H. Então essa daqui, ó, é a
fórmula da função de transferência para um sistema em malha fechada. Certo? Até caiu na última prova, né? Aqui tem o valor de G, vou substituir aqui. O valor de C, vou substituir aqui. Substituir nesse formato, né? GC. Aqui o G, aqui o C e o H vale 1. E agora é tirar dos parênteses, né? Agora é fazer cálculo algébrico aqui, ó. Aqui eu separei essas duas parcelas. Aqui embaixo separei as parcelas também, né? Tirei o mínimo aqui no denominador. Sempre acontece isso, né? Como os denominadores, tanto do numerador quanto do denominador são iguais, a gente pode cortar. Então ele vai ficar nesse formato aqui. Aí fui tirando dos parênteses, que propriedade distributiva. Esse multiplica esse, e assim por diante. Então eu vou ter isso aqui no denominador, esse polinômio. Continuei tirando dos parênteses aqui, ó. Juntei aqui, ó. Os iguais com os iguais e obtive essa função de transferência aqui, ó. Certo? Para ficar num formato mais usual, ó, sempre a gente deixa aqui, ó, o primeiro exponencial, a primeira variável, né, elevado ao maior expoente aqui do denominador igual a 1. Ó. Sempre a gente faz isso. Ó. Então a gente divide em cima e embaixo pelo coeficiente, aqui no caso de S a quarta, tá vendo? Ó? Por ficar S a quarta sozinho aqui, ó. Então ele ficou nesse formato. Aqui eu coloquei, ó, o 2.311 sobre 250 em evidência e ele ficou nesse formato aqui, ó, em amarelo. Então esse aqui, ó, é a função de transferência do sistema. Desse sistema. Em malha fechada. Isso aí a gente vem fazendo lá desde o início do curso, né? Aplicando essa fórmula aí. Agora, o próximo passo, e a gente viu isso aí mais recentemente, lá na unidade 3, vamos calcular os zeros e os polos. O que são os zeros? Vamos pegar aqui a função de transferência. Os zeros são as raízes do numerador, do polinômio do numerador. Então, para isso aqui dar zero, ó, que está dentro dos parênteses tem que ser zero. Ó, que é S mais 1 sobre 12 tem que ser zero. Então, ó, aí ele só tem um zero, ó. É uma função do primeiro grau, então ele só tem um zero, ó, no numerador. O zero é menos 1 sobre 12. É o zero da função, é o zero do sistema. E os polos? Os polos são as raízes do denominador. Ó, então é pegar esse polinômio aqui e achar as raízes do denominador. Quando a função do primeiro grau é fácil, né? Não tem segredo. Quando é do segundo grau, aí a gente tem que usar a fórmula de Bhaskara. Quando é do terceiro grau, eu passei a fórmula para vocês, né? Tem formulação para calcular a função do terceiro grau, né? A equação do terceiro grau. E essa daqui a gente ainda não tinha visto, ó. É uma equação do quarto grau, ó. Certo? Também tem fórmula para ela, ó. Quando a gente tem uma equação do quarto grau, é só seguir esse roteiro aqui, ó. Se ela tem esse formato aqui, ó, ax à quarta mais bx ao cubo mais cx ao quadrado mais dx mais e igual a zero, eu calculo aqui, ó, o azão, o bzão e o czão, certo? A partir aqui dos coeficientes aqui da equação de quarto grau. Com esse azão, bzão e czão, ó, eu substituo, ó, nessa equação do terceiro grau. Aí, usando as fórmulas das aulas passadas, ó, a gente consegue resolver, ó, a equação do terceiro grau. E a gente já consegue achar uma raiz real, ó, desde que y1 seja uma raiz real da equação cúbica. A gente acha a raiz real dessa equação cúbica aqui. Aí, com esse valor y1, a raiz dessa equação do terceiro grau, a gente consegue jogar aqui, ó, nas 4 soluções da equação do quarto grau. Certo? Então, é assim que a gente resolve uma equação do quarto grau. E se for maior que 4? A partir do quinto grau, não tem fórmulas prontas para resolver as equações. Aí a gente tem que usar outros métodos, né? Ou métodos numéricos, ou utilizar os softwares, né? Manualmente a gente não consegue fazer. Mas vamos lá, né? Então vamos pegar aqui, ó.
o denominador da função de transferência igual a zero para achar os polos, que é isso aqui, ó. Aí eu tirei aqui os coeficientes A, B, C, D e E, como ele pede aqui, né? A, B, C, D e E, e calculei aqui jogando nas fórmulas o Azão, Bzão, Czão, Azão, Bzão e Czão. E substituí lá na equação cúbica, ó. Substituí os valores, me deu essa equação do terceiro grau aqui. Aí, para resolver a equação do terceiro grau, a gente tem que voltar nas aulas anteriores. Vou abrir aqui, ó. Na aula passada, a gente viu de novo, né? A equação dela apareceu de novo uma equação do terceiro grau. Lembra lá no encontro 12. A gente estava fazendo um exercício e, de repente, apareceu uma equação do terceiro grau. Lá da aula passada, vamos lembrar aqui. Aqui, ó. Como que a gente faz para encontrar as raízes da equação do terceiro grau? Ó. Determina o Q, o R e o D, que é o discriminante, né? Pode ser um desses três, caso 1, caso 2 e caso 3. Calcula o S e o T e joga nessas fórmulas para achar as três raízes. Se o D for menor ou igual a zero aqui, ó, você acha o θ, né? E joga aqui para achar as três raízes, né? Que são reais. Então, usando isso aí da aula passada, a gente consegue calcular as raízes dessa equação do terceiro grau aqui. Ó. Encontra o Q, o R, o D, o discriminante D é maior que zero, então você tem uma raiz real e duas conjugadas complexas. Acha o S, acha o T, a única raiz real, que é o que ele precisa aqui para resolver a equação do quarto grau, é essa daqui, ó, menos 1,194. Então eu tenho, ó, já tenho tudo, ó, o Azão, o Bzão, o Czão e o Y1. Jogando lá nas fórmulas aqui, nas soluções da equação do quarto grau, eu consigo achar, ó, as quatro raízes, ó. Certo? Jogando na fórmula, ó, S1, S2, S3 e S4. São as quatro raízes da equação do quarto grau, ó, são os polos da função de transferência. Uma coisa muito importante que a gente viu nas aulas anteriores. O que caracteriza um sistema estável? Todos os polos têm que ter parte real negativa. Ó. Então, aqui, ó. Aqui só tem real, negativa, ok. Só tem real, negativa, ok. Aqui tem real e imaginária. Você olha a real, ó. Tá negativa, ok. Real e imaginária. Olha a real, tá negativa, ok. Então, o sistema é estável. Então, para um sistema ser estável, todos os polos têm que ter parte real negativa. Certo? Isso aí já era fato, né? Porque o problema já parte de um sistema que já está em funcionamento, a gente quer melhorar o desempenho dele, né? Então, já era suspeitava-se que ele era estável, né? Então, aqui a gente confirmou, ó, as quatro raízes. Agora vamos voltar lá no início do curso, né? Quando a gente viu aquele sistema massa-mola-amortecedor. O que a gente faz para encontrar a resposta do sistema? A gente está no domínio de Laplace, né? Aqui, ó, vamos voltar aqui, ó, para essa função aqui de amarelo. Está tudo em função de S, a gente está dentro de Laplace. Para fazer o estudo de um sistema, ele tem que estar em função do tempo. Então, agora a gente tem que voltar da frequência para o tempo. Tem que usar a antitransformada de Laplace, certo? Para fazer isso, vocês lembram? A gente tem que usar aquelas frações parciais, né? Lá do cálculo 4, né? Então, aqui, ó, peguei essa função aqui do quarto grau, essa função do quarto grau, né? E eu posso escrever ela desse formato aqui, ó. S menos as raízes multiplicadas. Né? Qualquer polinômio eu posso escrever nesse formato aqui, ó. Sendo S1, S2, S3, S4, as raízes desse polinômio aqui. Já encontramos as raízes aqui, ó. S1, S2, S3, S4. E vamos substituir, ó. S1, S2, menos S1, menos S2, menos S3 e menos S4. Essas duas aqui complexas, ó,
Repara aqui, sempre que tem complexo, ela tá em pares, né? Elas são conjugadas complexas, ó, a parte real é a mesma, a parte imaginária tem sinal trocado. Então, se você olhar aqui, ó, você tem um produto, ó, da soma pela diferença, ó. Um produto da soma pela diferença. Então, eu posso colocar que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Arrumando ela aqui, ó, ela vai ficar num formato de uma equação do segundo grau com coeficientes reais, ó. Então, eu posso escrever, ó, esse polinômio nesse formato aqui, certo? Ó, sem os números complexos. Então, eu posso, voltando lá naquela função de transferência que estava em amarelo, ó, eu posso substituir aqui, ó, o denominador por esse formato aqui fatorado. Aqui, ó, a função degrau, né? Para a gente ver a resposta do sistema, vamos voltar lá no enunciado. Ó. Enunciado. O que ele disse aqui, ó? O sistema nunca receberia um sinal com alteração tão brusca como é o exemplo da entrada degrau. Mas se o sistema se comportar de acordo com as especificações desejadas para a entrada degrau, então estarão satisfeitas as necessidades do projeto. Então, a gente vai aplicar para fazer o estudo, geralmente a gente faz isso, uma entrada degrau. A gente já viu também essa entrada, né? É aquela U de T, né? Até zero ela é zero, quando dá 1 ela dá um pulo. Quando você aplica Laplace, ó, o Laplace da função degrau ó, é 1 sobre S. Então, aqui, ó, a entrada vai ser 1 sobre S. Então, vou jogar 1 sobre S aqui. Vou passar ela para o lado de lá e aqui, ó, eu já tenho a resposta do sistema. Né? Vai ficar o numerador, o denominador multiplicado por S. Só que isso aqui está dentro da frequência. Agora eu tenho que passar para o tempo. Certo? Então, a gente vai fazer o que aqui, ó? Vamos transformar isso aqui em frações parciais. Aqui eu deixei em função de S1, S2, e chamei aqui de B e C, ó, para não trabalhar com esses números muito quebrados. Depois, no final, eu substituir os valores. Certo? Então, o que eu faço aqui, ó? Eu vou quebrar essa daqui, ó. Vai ficar 1 sobre S, A sobre S, mais B sobre S menos S1, mais C sobre S menos S2. Aqui. E nesse caso, como é uma do segundo grau aqui, ela tem que ficar em cima uma do primeiro grau, né? Mais ds mais e sobre s quadrado mais bs mais c. Como a gente fazia lá no cálculo 4. Vou colocar nesse formato, porque para olhar na tabela de Laplace, você tem formatos padrão, né? Você tem que deixar a função. E esses daí, ó, em frações parciais, são os formatos que a gente consegue olhar na tabela. E agora aqui foi só álgebra, né? Tirou o mínimo aqui, ó. Pegou o denominador, dividiu pelo denominador, multiplicou pelo numerador. Tirei dos parênteses, ó. Tirei todos dos parênteses. Juntei aqui, ó, S a quarta com S a quarta, S ao cubo com S ao cubo, S ao quadrado com S ao quadrado, S com S e quem estava sozinho. Coloquei em evidência, ó, S4, S3, S2, S e nenhum. E agora sim, ó, eu igualei essa daqui com essa primeira aqui, né? No caso aqui, S mais S12, porque esse aqui eu deixei em evidência, né? Eu deixei de fora. Então, o que acontece, ó? Só tem aqui um que está grudado em S e 1 sobre 12 sozinho. Então, ó, junto de S ao quadrado é 0, junto de S ao cubo, ó, isso aqui é 0, junto de S ao quadrado, isso aqui é 0, junto do S vale 1, e o que está sozinho vale 1 sobre 12. Certo? Vale 1 sobre 12. Pronto. Eu tenho aqui 5 equações com 5 incógnitas. Aí eu fui substituir os valores, né? Que eu deixei em forma de letra, mas aí eu fui substituir os valores com números. E com isso eu vou descobrir A, B, C, D e E. Para jogar aqui, né? Para eu entrar dentro de Laplace. Fazendo esses cálculos aí, né? Resolvendo essa, jogando na de cima, e isola essa, joga na de cima e assim por diante. Eu vou encontrar esses valores aqui, ó.
A, B, C, D e E. E aí eu posso jogar de novo lá na função, né, no y de s, né, na resposta y de s. Substituindo os valores, eu vou encontrar isso aqui, ó. Isso aqui de amarelo, ó, é o y de s, é o mesmo desse aqui, ó. É a mesma coisa. Escrever desse jeito. Ó, não. Escrever isso aqui, ó, y de s, assim. E assim, dá na mesma. Só que eu preciso escrever assim, por quê? Porque é só nesse formato aqui que eu consigo entrar na tabela da transformada de Laplace. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou aplicar, ó, antitransformada de Laplace de um lado e do outro. Certo? Aqui a saia constante, né? O Laplace da soma é a soma dos Laplaces, ó, da inversa. Saias constantes, né? Tiramos todas as constantes aqui. Outra coisa que eu fiz aqui, ó, essa daqui, que era uma equação do segundo grau, não tem. Então, eu fiz ela da forma fatorada, porque aí você encontra isso aqui na tabela. Isso aqui tem na tabela, ó. Esse formato tem na tabela e esse formato tem na tabela. Então, eu transformei essa, né? Eu voltei a deixar ela nessa forma fatorada aqui. Olhando lá em Laplace, ó, eu tenho Laplace disso aqui, eu tenho a inversa de Laplace dessa, dessa, dessa e dessa. É só olhar na tabela que eu vou encontrar esses valores aqui, ó. Certo? São os valores já no domínio do tempo, ó. Cheguei no domínio do tempo. Então, aqui eu tenho um y de t. Agora, eu vou substituir, né? Eu deixei em formato de letra, por causa dos números muito quebrados, né? Antes, né, esses cálculos aqui, ó, que estão dentro desses parênteses aqui, ó, são em números complexos, né? Porque o S1 é real, o S2 é real, o S3 e o S4 eram número complexo. S3 e S4 aqui. E aí eu fiz aqui separado, né? Eu chamei aqui a parte real de alfa e a parte imaginária de beta. Então eu chamei S3 de alfa mais J beta e S4 de alfa menos J beta. E fui calculando todas essas parcelas aqui, ó. Essa daqui, e fazendo os cálculos. Aqui tem o E elevado a S3 vezes T. Aí aqui eu usei aquela fórmula a identidade de Euler, ó. Quando você tem E elevado a J vezes θ, é cosseno de θ mais J sendo θ. Certo? Então, a identidade de Euler aqui, calculou o E elevado a S4 vezes T, achou aqui, ó. Essa diferença é esse valor, e essa diferença é esse valor. Essa diferença aqui dá esse valor. E aí eu descobri ó, quanto que valia, ó, que estava dentro desse parênteses aqui. Que é esse resultado e esse resultado. Interessante que aqui, ó, eliminou, ó, todos os J's, ficou tudo, ó, com valores reais. Terminando aqui, ó, com esse valor aqui, com esses valores aqui, a gente consegue substituir aqui os números, trabalhando aqui, ele vai ficar nesse formato aqui final. E aqui eu substituo os números. Resolvendo essa conta, ó, esse resultado aqui ó, é o resultado no domínio do tempo. É a posição da fresadora no domínio do tempo. Certo? É aquilo que a gente queria, no domínio do tempo. Uma coisa importante é calcular o valor de regime permanente, ó, que a gente também viu lá na unidade 2. Ó. Então, o limite de y de t quando t tende a infinito, né? Qual vai ser o valor permanente? É o limite de s vezes y de s quando s tende a zero. Aqui, ó, eu peguei o valor y de s, substituí aqui, né? Coloquei aqui em função com as letras para evitar os números quebrados, né? Como aqui é o limite quando s tende a zero, vai zerar aqui, vai ficar só o a. Multiplicando, ó, o valor de regime permanente é 1. Certo? O valor de regime permanente é 1. E aí eu fui no Excel,
e joguei essa função aqui, ó, certo? Com vários tempos, ó. Coloquei um tempo de 0 a 30 segundos, ó, e joguei a função. E encontrei esse gráfico aqui, ó. Essa daqui é a resposta do sistema à função degrau, certo? E a partir do gráfico a gente pode calcular as métricas, certo? A partir do gráfico a gente pode calcular as métricas. Ó, do gráfico, a máxima amplitude, esse ponto aqui de pico, ó, é 1,524, o pico, né? E o valor de regime permanente é 1. Então, a diferença aqui, ó, 1,524 menos 1 é 0,524. É o sobressinal, né? Em porcentagem dá 52,4%. 52,4%. Lá, então, volta lá na teoria, ó. Isso aqui lá da unidade 2, ó. Aqui, ó, o sobressinal. Esse MP aqui, ó. Com esse valor e jogando nessas fórmulas, a gente consegue descobrir os outros parâmetros. Na fórmula do MP, a gente consegue descobrir o amortecimento, ó. O amortecimento 0,201. Do gráfico também eu consigo descobrir o TP, ó. O tempo, ó, em que tempo que aconteceu, ó, esse pico, ó. E, ó, 2,693. Com o valor de TP, eu consigo descobrir o ômega D, ó, que é uma frequência amortecida, que dá 1.101,167. Jogando nessa outra fórmula do MP aqui, eu consigo descobrir o ômega M, que dá 1,191. Com o ômega N, eu posso descobrir o TS, que é o tempo de acomodação, que é uma das características de desempenho que ele pede, ó. Ele pede sobressinal e tempo de acomodação, né? Ele quer tempo de acomodação para 2%. Está em 16,68, ó. Então, ó, o sobressinal está em 52,4 e o tempo de acomodação está em 16,68. Ele quer um sobressinal de 10%. Ele quer um tempo de acomodação de 10 segundos. Então, ele quer uma melhora do desempenho dessa fresadora, ó, que ela está acima dos valores aqui, ó, dos novos valores de desempenho. O que a gente pode fazer aí? Ó? O controlador utilizado até então não atende às novas especificações de desempenho e é necessário que seus ganhos sejam reajustados ou mesmo que o controlador seja substituído, certo? E aí a gente vai usar um processo de sintonia, né? Sintonização aí do controlador. Vamos usar o segundo método de Ziegler-Nichols, pois esse sistema não apresenta saída em formada S para uma entrada degrau, né? Aqui, ó, a saída não, ela é oscilatória, tá vendo? A gente só poderia usar o primeiro método, vamos voltar lá na teoria, ó. Esse formato aqui, ó. Como não tem, a gente vai usar o segundo método, que é essa tabela aqui, certo? Do método. No segundo método, o que a gente tem que fazer? Usar um controlador proporcional, um controlador P, né? Um C igual a KP. Substituir aqui na fórmula do controle em malha fechada com o controlador proporcional, né? O mesmo G, agora o C vai ser o KP. Vai fazendo os cálculos aqui, eu vou encontrar isso aqui. Usando o critério de Rolf-Hurwitz, lá da unidade 3, ó, a gente dispõe isso aqui nessa tabela, ó, tudo em função de KP, ó. A gente sabe que para o sistema ser estável por esse critério, não pode mudar o sinal. Para ser marginalmente estável, um valor vai zerar, né? Então, como pelo critério de Rolf-Hurwitz, todos os elementos da primeira coluna devem ser positivos para que o sistema seja estável. Para que o sistema seja marginalmente estável, basta que um desses elementos seja nulo. Então, esse valor aqui, ó, 30 menos 2 Kp igual a 6, o Kp que eu vou encontrar é 15. Esse valor é o meu K crítico. Então, é assim que a gente acha o K crítico. Para achar o período crítico, ó, é o período de oscilação da resposta marginalmente estável em regime permanente. O que a gente pode fazer? Ó, substituir o Kp aqui com o valor que eu achei, que é 15, né? Nessa equação aqui, que é o valor de 15, eu vou encontrar esse valor aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, a equação característica, que é o denominador, ó,
igualar a zero para encontrar os polos, ó, eu vou encontrar ó, a frequência crítica, ó, o ômega. Vou substituir o S pelo J ômega. Vou substituir aqui na equação. Tem que dar zero, ó, o que está dentro dos parênteses tem que ser zero. Então, fazendo os cálculos aqui, ó, só tirar a raiz, eu vou encontrar ó, menos 5 mais 5 e 0. Só que menos 5 e 0 ó, não tem sentido físico. Então, a frequência crítica ó, é de 5, raiz de 5 radianos por segundo, ó, que é 2,236. O que é período? 2π vezes a frequência. 2π sobre raiz de 5 dá 2,81. Então, eu tenho aqui ó, o ganho crítico, o K crítico e o P crítico. Com o K crítico e o P crítico, eu posso ir lá na tabela. Ó, com o K crítico, o ganho crítico e o período crítico, eu posso vir na tabela e determinar os parâmetros, ó, Kp, Ti, Td. É um controlador PID, ó, usando essas fórmulas aqui, ó, 0,6, 0,5 e 0,125. 0,6 vezes 15 dá 9, o Kp, 0,5 vezes 2,81, 1,405 segundos, o Ti, 0,125 vezes 2,81, 0,351 o S. Jogando lá na fórmula do controlador PID, ó, eu vou ter esse controlador PID aqui, ó, 9 vezes 1 mais 0,351 segundo mais 1,405 segundos. Aí eu teria que fazer um estudo novamente. Teria que jogar agora esse controlador, ó. Teria que voltar, vamos dizer assim, para o início do exercício. Né? Aqui eu não fiz de novo, né? Ele segue os mesmos passos. E aí, ó, fazendo a resposta ao degrau, a gente vai encontrar essa resposta aqui, ó, esse sinal. Então, isso aqui é uma resposta ao degrau unitário do sistema com o controlador PID. Se a gente usar o PID, ó, ele vai alterar para esse gráfico aqui, ó, que é dado lá no livro. Alterando a rotação, ó, chega nos 10 segundos que ele quer. Ó. Então, isso aqui a gente atingiu esse desempenho. O problema continua sendo o sobressinal. Ó. Ele quer no máximo 10%. Aqui ele até aumentou para 62,1%. Certo? Percebe-se que, embora o método tenha levado à obtenção de um controlador PID estável, para o sistema com o tempo de acomodação adequado, 10 segundos, o sobressinal está em 62,1%, que é inaceitável para o propósito do projeto, pois o máximo aceito é de 10%. Então, precisamos efetuar ajustes nos parâmetros do PID para que encontremos valores que façam a resposta do sistema adequar-se às necessidades impostas. Então, a partir desses valores iniciais, né, você teria que fazer o ajuste fino aí dos parâmetros para que ele conseguisse reduzir aqui esse sobressinal. Ó. Certo? Dúvidas, pessoal? Alguma pergunta? Alguma sugestão aí? Então, pessoal, o que eu tinha planejado para a aula de hoje era isso aí. Certo? Voltando aqui, ó. Não esqueçam, então, de fazer os resumos, né? Agora, com essas aulas aí, com a parte de teoria finalizada, vocês já conseguem fazer o resumo com mais propriedade e com mais conhecimento aí de causa, certo? E essa aula também é importante, depois vocês deem uma olhada nela de novo, né? Por causa do projeto, né? Isso aí é um projeto completo de sistema de controle, certo? Certo, pessoal? Então, eu vou parar a gravação aqui da aula. Já vou me despedir de vocês.